está tão perto. A paz não está tão longe. Estamos ao vivo. O cristal do nosso corpo. Vejas todos juntos, dourados ao chão, até meu coração se deita, tudo se rendeu, quem não temerá. Juntos, dourados ao chão, até meu coração se deita. Mais uma live do livro As 5 Vozes. E hoje estamos no capítulo 8 e 9. Importa que maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que bora iniciar nossa live de hoje. E o capítulo 8, ele aborda a voz do diabo. E o capítulo 9, o poder do verbo. Pessoal, entra capítulo e todos eles sempre vão falando demais no meu coração. Não sei se está acontecendo isso com vocês também. E é muito rico a gente poder conhecer mais sobre as 5 vozes, né? Que ecoam aí bem na nossa mente e que a gente possa identificar, né? Fica muito mais fácil. Eu, Geisa, hoje eu consigo identificar. E esse capítulo 8, a voz do diabo, inicia da seguinte forma. O canal 5 é a voz do diabo. Ela usa os seus bloqueios, as pessoas bloqueadas à sua volta, mas não vai falar com você pessoalmente. Isso é muito forte, porque quando fala isso daqui, mostra, olha só, que o diabo ele vai usar os seus bloqueios, as pessoas bloqueadas à sua volta, mas não vai falar com você. É quando você não está ali governando sua vida, outras pessoas estão governando para você. É bem isso que acontece. E é muito, muito sério, né, pessoal? Aí ele fala assim, Pablo, como assim? Ele não vai falar comigo pessoalmente? Só tem uma chance dele falar pessoalmente, se você estiver possuído por um demônio. E dificilmente isso acontece. Quando você está pobre, ele fica afirmando que você vai ser pobre a vida inteira. Eu quero deixar frisado aqui que quando ele diz a palavra pobre, se diz uma pessoa improdutiva. Uma pessoa que está ali na zona de conforto, não faz absolutamente nada. É questão de ser uma pessoa improdutiva. Aí ele continua. Então, ou ele usa um bloqueio e toca na ferida, ou ele usa uma pessoa bloqueada em quem você confia para ferrar você. Veja como isso é perfeito. Essa é a voz mais inútil e fútil que eu já ouvi. É uma voz perigosa pela sua intenção e sutileza. Ele até grifa essa frase aqui, ó. É uma voz perigosa pela sua intenção e sutileza. Mas, sem ter conhecimento disso, você tem por algo normal e não percebe os estragos que essa voz faz na vida de uma pessoa. Muitos falam assim, essa pessoa se suicidou por causa do diabo, mas isso não é verdade. É uma parada muito forte, porque o que você não entendeu ainda é que o diabo usa a fragilidade das pessoas, já que ele não tem poder de entrar na sua cabeça, usa seu cérebro contra você mesmo. E o jeito que usa, muitas vezes, não é acessando você diretamente.
É através de uma pessoa em quem você confia e ama, a fim de atingir, derrubar e neutralizar você. Quantas pessoas já destravei na minha vida que ficaram presas, impedidas de serem plenas e felizes porque foram aprisionadas emocionalmente por conta da ação dessa voz, usando outras pessoas para causar feridas em sua alma, que paralisaram, machucaram muito, a ponto de ficarem completamente raquíticas em todo o seu potencial. Boa noite, maridão. O Hélito acabou de entrar. Aí ele continua assim. Nasceram para ser um general e se comportam como um soldado raso por acreditarem nas mentiras que essa voz contou para elas, um dia através de fatos terrivelmente marcantes na sua história. O diabo também usa a voz da condição para paralisar você. Ela é perfeita para ele. Sempre vai fazer você se sentir menos do que realmente é. Vai gritar que você não pode fazer e fazer de tudo para que não obtenha a salvação de Cristo. Preste bem atenção em seus pensamentos, pois se eles começarem bons acerca de algo e terminam ruins, ou se você não consegue focar no que você quer e perde a sua paz, é porque sua mente está viajando em condições que só existem em sua cabeça. Se perder a tranquilidade, pode ter certeza de que seus pensamentos estão sofrendo interferência da voz do diabo. Isso é muito real, é muito forte, né, gente? Isso é muito real e muito forte. Eu dei até um exemplo, eu tô sem a caixinha aqui. Quando Deus fala ao nosso coração, esse parágrafo que me fez lembrar. Quando Deus fala ao nosso coração, ele vem, fala, a gente sente aquela paz, aquela coisa muito boa. Nossa, Deus falou no meu coração. Aquilo encaixa dentro do seu coração. É como se fosse num potinho, né? Encaixa perfeitamente. A voz de Deus encaixa no nosso coração. Quando isso acontece, você aceitou. Nossa, Deus falou comigo. Aí você vai para casa, passa meia hora, passa um tempo. Aí vem aquela voz da dúvida. Mas será que é Deus que falou? Mas será que foi Deus? Será que é? Deus é sim, sim ou não, não. Não existe dúvida. Quando entra a dúvida, já é o diabo querendo colocar em sua mente que a vontade dele prevaleça, né? Que você fique alienado a ele. E não ouça mais a voz de Deus. Então isso é muito, muito real. A gente tem que ter a fé bastante ativada para você não cair nas armadilhas dele. Aí ele continua. Por isso é preciso estar muito vigilante e em conexão com o Criador. Ele fala aqui, ó. A missão dele é tirar a nossa paz, tornando-nos presas fáceis de serem atacadas. E o lugar onde ele faz isso é na nossa mente, através do cérebro. Por isso é preciso estar muito vigilante e em conexão com o Criador, para identificarmos essa voz e não permitir que ela nos deixe atribulados e desnorteados, confundindo-a com outras vozes. Essa voz, né, do diabo, tenta o tempo inteiro nos matar, destruir nossos sonhos e a nossa capacidade de acessar este mundo invisível onde tudo já existe. O diabo tenta roubar nossa prosperidade e a vida de abundância que Deus deixou para todos aqui na Terra. Tenta destruir os relacionamentos e principalmente as famílias, que é algo desenhado pelo próprio Deus para o homem. O diabo veio para matar, roubar e destruir, né? E ele tem fortemente tentado atacar o quê? A família, que é projeto de Deus. Ele está fortemente querendo atacar. Hoje em dia a gente vê claramente onde ele está conseguindo afetar. É na família. Onde pessoas ali não pensam em desenvolver o seu papel. Muitas mães não pensam em ter mais filhos.
E com isso o que acontece? A vontade dele vai prevalecendo. Aí ele continua, mesmo tendo nojinho, ele coloca o nojinho entre aspas, ou achando que o diabo não existe, observe, porque esse negócio do canal 5 é uma desgraça. Cuidado, você tem que entender se ficar ouvindo o canal 2, o 4 e o 5, então a sua vida é simplesmente uma porcaria. Quando você fica ouvindo a voz do diabo, a voz do seu cérebro. Aí ele continua. Olha que interessante. Quando soubermos distinguir claramente qual é a voz do diabo, teremos a certeza de que fazer o contrário do que ele diz é o caminho certo. Visto dessa forma, a voz dele pode ser mais inofensiva do que a voz de terceiros, ou seja, de pessoas que não têm compromisso com você. Isso pode até soar como uma heresia, mas se parar para analisar, verá que é mais fácil ser contaminado pelas pessoas em quem confia do que pela voz do diabo. Depois que você aprende a reconhecer que é ele, isso é muito real. Esse fato acontece porque se ele é reconhecido por você, significa que você não dará mais atenção nem espaço para que ele interfira em sua vida. Gente, isso é muito real, muito real. Quando você para de ouvir a voz de terceiros, quando você para ouvir a voz de pessoas que estão ali tentando manipular a sua vida, você fica mais sensível para identificar a voz dele, porque você está governando ali sua vida. Porque a voz dele vai dizer coisas contrárias do que Deus diz. Você sabe muito bem o que Deus diz sobre você. Aí ele vem e diz coisas contrárias. É muito simples a gente poder identificar. Mas você precisa estar em conexão com o Criador, como ele mesmo disse aqui. Aí ele continua. O que você tem que fazer hoje? Aumente a frequência da voz 1. Deixe um pouco abaixo o canal 3 e corte o canal 5. Deixe bem baixinho o canal 4, porque às vezes pode sair, por sorte, algo de relevância de terceiros. Algo que às vezes vai irritar, mas que pode fazer você mudar a sua rota. Gente, é tão bom quando você passa a governar a sua vida. Quando você toma a rédea do controle, eu sempre costumo falar, né, que um exemplo, quando você entrega o controle nas mãos de Deus, quando você está governando a sua vida, você está ali no volante. Você está cuidando da sua vida. Não são terceiros, outras pessoas que estão ali no volante, no carro. É você. Aí você sai desse volante e entrega nas mãos de Deus. Passa a ouvir somente a voz dele. E não importa mais com voz de terceiros, voz do diabo, voz de outras pessoas que podem interferir o que Deus quer para a sua vida, entende? Aí ele fala aqui, lembre-se, ouvir seu cérebro, não. Corte o canal 2 ou deixe bem baixo, pois é bom ponderar, mas não altere seu cognitivo para isso. Pablo, quem é meu pior inimigo? É você mesmo. É simplesmente você. Talvez você pergunte, e a voz do Espírito? Se Deus é Espírito, então ele fala no seu espírito. E a forma de você quimicamente ouvir a voz dele é o canal 1, no coração, respirando fundo. Ouvir a voz dele é o canal 1, o coração, você respirando fundo. O canal 1 tem que estar lá em cima, porque o sinal é alto, mas o áudio é baixo. E ele fala baixo porque quer você por perto. Regule a sua mesa de som. Primeiro, Deus. Segundo, cérebro. Terceiro, alma. 4, terceiros. E quinto, a voz do diabo. Aí, para finalizar esse capítulo da voz do diabo, ele deixa 3 tarefinhas.
Olha só essa tarefa número 1. Você aprendeu que o diabo fala com você usando os outros canais. Liste pelo menos 10 situações que você reconhece hoje em que o diabo usou outro canal para falar com você. Lembra que nós abordamos que o diabo ele vai usar as pessoas que a gente mais ama. Ele vai usar as pessoas que a gente mais ama. E a pessoa que fez isso que a gente mais ama não fez por querer. Às vezes ela nem sabe que ela estava sendo instrumento dele. Tudo isso por falta de conexão com o Criador. Às vezes, por isso que você tem que tomar muito cuidado. Quem você está ouvindo? A média das 5 pessoas que você está andando. Olha só, você vai listar pelo menos 10 situações que você hoje reconhece em que o diabo usou outro canal para falar com você. 2. Quais são as áreas da sua vida que o diabo tem usado para fazer você dar ouvido a outras vozes? Eu vou colocar essas perguntas no Stories. 3. Quais atitudes você vai tomar para silenciar a voz do diabo? Eu até coloquei bem grande assim, ó. Não ouvir mais as vozes de terceiros. Eu mesmo assumi o governo da minha vida. Aí, o capítulo 9 fala o poder do verbo. Deixa eu só fazer uma observação. O capítulo 9, o poder do verbo, inicia da seguinte forma. Agora que você aprendeu sobre as 5 vozes que falam com você, lembre que também existe outra voz, a da sua fala natural, que é gerada pela vibração do ar através das suas cordas vocais. Se o verbo se fez carne e Deus criou todas as coisas verbalizando, você tem que tomar muito cuidado com a palavra que sai da sua boca. Então, tudo que eu falo e verbalizo tem o poder de criar? Não, não é bem assim. Mas tem o poder de ativar coisas na Terra, porque as coisas já existem. Eu quero que tenha convicção do que estou falando. Não existe nada que o homem diga que criou, que realmente tenha sido criado por ele, porque foi Deus que criou tudo. Veja o exemplo do carro. Você aprendeu que é uma invenção humana, um meio de transporte, mas digo-lhe que ele apenas sintetizou o corpo humano, que é esse meio. O homem olhou para a máquina, que é o corpo, e se inspirou. Sintetizou aquilo que era natural, criando um algoritmo. E assim desenhou um motor, fazendo o carro sair do lugar. Nasceu assim a engenharia automobilística. Só para você ter uma ideia, Henry Ford queria fazer uma charrete sem cavalo, ou seja, criar o carro. Só que também seria para transportar pessoas. Então, onde está o verdadeiro transporte? No animal ou no homem? Nosso corpo é quem carrega a alma aqui na Terra. Esse campo de energia que é conduzido pelo espírito. Outro exemplo é a criação do asfalto. Contudo, já existiam caminhos na Terra. Antigamente, pegava-se um jumento e ele próprio ia fazendo caminhos por onde andava. Rotas para se chegar aos lugares. Você sabia disso? É um animal que não gasta energia, escolhendo um caminho difícil. Vai sempre pelo mais fácil. Então, os homens iam atrás e construíam as estradas naquele caminho. O que você acha que o homem criou? Na verdade, ele apenas sintetizou, ou melhor dizendo, criou uma maneira artificial de reproduzir o que é natural, o que nos faz olhar e perceber que somos muito fortes. E você pode estar perguntando agora, Pablo, que doideira é essa? A doideira é muito simples. Aquilo que o ser humano criou, exatamente tudo, chama-se realidade imaginativa.
E por que afirmo que somos fortes? Porque temos o poder de criar, de gerar valor e fazer o que quisermos com essa criação. Um exemplo disso é a criação de carros que valem 4 milhões de reais. O homem materializou o foguete, que o transporta para fora da Terra. Isso nos mostra a dimensão do nosso poder de acessar o que já existe e materializá-lo. Está disponível para todo mundo, mas a maioria desconhece isso e não sabe o acesso dentro delas para este lugar de realização. Preste atenção. Essa parada de falar que existem pessoas criando coisas novas, isso não existe. O que estão fazendo é decodificar esses códigos que existem. Com isso, quero lhe entregar mais um código valioso que está no livro dos livros, que é a palavra de Deus. Isso nos mostra a dimensão do nosso poder de acessar o que já existe e materializá-lo. Essa frase ele colocou aqui em negrito. Aí ele grifa aqui e diz a passagem que está em Mateus 18:18. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Você no céu é uma pessoa perfeita, sem doença, sem nada. Se ligar sua mente, o governo da sua alma, ligará isso na terra. Então, se não tem doença lá, é possível não ter doença aqui. O verbo e o coração. As palavras têm poder de destruir e também de edificar. Assim, as palavras que saem de você também têm esse mesmo poder para com os outros. Se o seu coração estiver enganoso, vai arrumar um grande problema, porque só vai captar coisas negativas. Quando sabemos que o nosso coração está enganoso? Quando ele está tomado pela raiva, pelo rancor, pelo ódio, pela amargura, ele discerne tudo errado. Vai enganar você e os outros. Além disso, acaba dando conselhos errados. Gente, um código que eu peguei, que foi até com ele mesmo, é de limpar meu coração todos os dias. Todos os dias. Seja quando acordar ou na hora de dormir. É você limpar mesmo, porque o nosso coração ele precisa ser limpo todos os dias. Então, se você tá ali com uma raiva, um rancor ou algo do tipo, limpe, para que no dia seguinte não tenha nenhum resquício de nada nele. Porque o seu coração precisa estar limpo todos os dias. Limpo, puro. E quando ele tá limpo, puro, as coisas fluem, as coisas acontecem. Então, isso é muito, muito importante. Limpar o seu coração todos os dias. Já um coração que é justo, quando você limpa ele, o que ele se torna, né? Já um coração que é justo e perdoador não dá conselhos errados e não vê as coisas com má intenção. É incapaz de levar vantagem sobre alguém e continuar em paz. Se tem uma coisa que eu sinto muito prazer é mergulhar na pureza todos os dias. E aí, acontece uma coisa muito interessante. Quando alguém me pede um conselho, no final das contas, eu sei o que falei para a pessoa. Eu sei o que falei para a pessoa, vai acabar me prejudicando de alguma forma. Mas o coração puro age dessa maneira. Se compromete com a verdade sempre. Uma vez me pediram um conselho de negócio. E o que eu tinha para oferecer ia lascar um negócio meu. Naquele momento, eu senti uma alegria inexplicável. Mas meu cérebro ficou desesperado enviando vozes. Como? Para de falar isso. E manda ele se aconselhar com outro. No entanto, cheguei à conclusão de que se a pessoa resolveu pedir a mim, a resposta deve ser minha. E certamente, por diversas vezes, continuarei dando conselhos às pessoas. E isso vai continuar me ferrando de alguma forma. Esse é um coração que busca a pureza, que não se ensoberbece,
não se compadece do mal. É um escutador, tem audição própria, e você tem que entender isso. Em uma das turmas do método IP, é um método que ele faz, método IP. IP significa identidade e propósito. O desbloqueio com um campeão brasileiro de fisiculturismo da época, um cara muito forte. Meu coração falava, vai lá. E eu esperava, vou não. E eu pensava, vou não, esse cara vai aprontar uma, vai quebrar isso daqui tudo e vai meter a mão na minha cara. Não vou não. Porém, meu coração começou a bater muito forte e eu já sabia o que precisava ser feito. Cheguei na frente da pessoa e falei o quanto ele era forte fisicamente, mas era mentalmente fraco. E também o quanto a sua mente estava perturbada. Isso já aconteceu com outros homens, muito fortes, e é terrível a sensação deles, dos outros que estão à sua volta e a minha também. Então eu disse para ele, eu disse para aquele cara colocar as duas mãos no meu peito e me empurrar com toda força. Ele empurrava e eu não mexia, não saía do lugar. Durante esse processo, meu coração continuava acelerado. Vinham coisas que eu deveria falar para ele, mas eu não falava. Sempre pensando que iria levar um soco na cara. Então, permanecia resistindo. Até que dei vazão à voz e falei tudo o que tinha ganhado até então. Era fruto de uma fraude. Disse que não era forte de verdade e queria pegar os troféus dele e jogar todos fora. E ainda sairia com um carro de som na rua falando quem ele era de verdade. Ele começou a chorar e ao mesmo tempo ficou muito furioso. Tentava me empurrar com as mãos e escorregava. No momento que ele arrancou o sapato para ter mais aderência ao chão, perguntei a Deus o que estava acontecendo. Imaginava que aquela situação poderia ficar muito pior. O homem começou a chorar e ficou com muita raiva. Mas o ponto é que isso o fez afundar. Porque não tem como tracionar quando se está sentindo raiva. E nesse momento eu olhava fixamente dentro dos olhos dele e o via chorando e querendo acabar com a minha vida de tanta raiva que ele sentia. Foi tanta força física empregada que aconteceu algo impressionante. A pele debaixo do pé dele soltou, ou seja, a sola do pé dele inteira se soltou. Realmente não sei o que foi aquilo. Ficou só no sangue. Eu pensei, que tanto de força é essa que o cara não consegue me mover? Confesso que fiquei assustado. Cada vez ele chorava mais. E veio um colega mais forte ainda do que ele querendo vingá-lo. Eu falei para os dois, o coração de vocês está perturbado e o coração tem que ser leve. Foi quando descobri o bloqueio dele, que era com a mãe, e o ajudei a fazer o desbloqueio. Uma coisa eu percebi, você pode ser o Sansão, se estiver com raiva, ele o afunda, mas se você estiver com ira, aí sim consegue derrubar uma pilastra. Você é capaz de levantar um carro, consegue fazer doideiras. Seu coração é perigosíssimo quando está ativado e o corpo é bem fraco. Se o mantiver simples, não faz ideia da força que terá. O verbo e as coisas do alto. Tenho um amigo austríaco que mora aqui no Brasil. Ele é uma pessoa bem engraçada e um grande homem de Deus. Quando a gente se encontrava pessoalmente, fico sempre querendo ouvir umas paradas, porque ele é um cara com um acesso incrível ao mundo invisível. É surreal. Conhece o céu. Ele é uma pessoa que tem todo o meu respeito. Houve uma ocasião em minha casa, era virada de ano, e meu filho Miguel estava chorando, pois não conseguia mamar no peito. Já havíamos levado a um pediatra, renomado, e nada resolvia. Até que, meio desesperado vendo Miguel chorar, sem conseguir se alimentar, pedi a um amigo que orasse com ele.
Chegou a ser ridículo. Ele pegou o Miguel e falou: "Não, Nenê, você vai mamar, vai gostar de mamar." Ele falava com seu sotaque interessante: "Vai gostar sim de mamar, você está sendo curado agora." Foi tão leve o que ele fez que fiquei agoniado. Só sabia rir e agradecer porque achei engraçado o jeito que ele orou com meu filho. Logo após, meu filho pegou no peito e não soltou mais. Ah, como é bom entender de coisas lá do alto. Ele ora pelas pessoas e elas são curadas instantaneamente. Uma história que me chamou muito a atenção foi a de uma menina que não tinha o osso do quadril e receberam uma sentença de que não iria andar nunca. Então, ele olhou para ela, orou e simplesmente o osso apareceu no lugar. Uau! Que tremendo. Tive que perguntar como fazia isso, como curava as pessoas. Foi quando me disse, com maior naturalidade: "É só você ir ao céu. Lá tem o osso, aí você pega e coloca na pessoa." E foi isso que eu fiz. Não tem lógica, mas é assim quando somos ignorantes acerca de algo. Vários de vocês são altamente ignorantes acerca das coisas do alto. E isso faz com que vivam uma vida de merda aqui na Terra, achando que estão sozinhos para se virar na terra dos viventes. O que esse meu amigo fez foi usar autoridade para exercer o governo, dando um comando para sua alma. Guarda essa informação. A voz da sua alma vai fazer você ter governo aqui na Terra. Existem outras pessoas que são monstros nessa área também. Pessoas fora da curva, que descobriram o governo num nível muito acima da maioria. Também há pessoas que pregam um evangelho que desconhecem, que estão cegas para muitas coisas, mas que insistem em guiar outras pessoas para um lugar que nem sabe onde fica, o lugar do extraordinário. Quando você busca intimidade com o Criador e passa a discernir as 5 vozes, deixa de ser alienado e não fica dependendo da voz de terceiros para ouvir o que ele tem para falar a você. E ainda, para acessar coisas extraordinárias que os nossos olhos naturais não conseguem contemplar. Aí ele finaliza com 3 tarefas, eu vou ler aqui, vou postar no Stories. E, gente, eu queria falar para você, se você ainda ouve voz de terceiros, eu quero falar por experiência própria. Eu ouvi durante 30 anos na minha vida. Foi depois dos 30 que eu decidi cortar a voz de terceiros na minha vida. Se você ficar ouvindo voz de terceiros, fazendo as coisas dependendo da opinião dos outros, você vai agradar pessoas e vai desagradar a Deus. E quando você for ver, você não está sendo feliz na sua vida. Você está vivendo à base de agradar outras pessoas e nunca agradar a Deus. Então, que você possa ter essa coragem, porque é um ato de coragem, você governar a sua vida. Você precisa governar a sua vida e fazer o que precisa ser feito aqui nessa terra. Ativar sua identidade de filho. Você veio para reinar, você veio para viver o melhor dessa terra. E você está vivendo? Está vivendo? Aí a tarefa, são 3 tarefas. A primeira é: viu quanto poder a sua voz pode ter? Número 1, liste 3 situações em que você falou coisas negativas ou ruins e isso aconteceu. Com certeza você tem mais de 3, né? Eu também já tive. E eu assisti um vídeo esses dias falando sobre o poder, né, da nossa fala, o poder da atração, a lei da atração. O tanto que é forte tudo que a gente confessa, tudo que a gente abre a boca para falar. Aí no vídeo o rapaz fala assim: uma moça falou que ela só encontrava homem que não prestava, homem... falou até um palavrão, né? Aí o cara falou: se ela fala que todo homem não presta, ela vai encontrar um homem que não presta. Agora, se ela falar
coisas positivas, vai acontecer as coisas positivas. Isso é natural. Então, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com o que a gente fala. Número 2, liste também 3 situações em que você usou a sua voz criativa e gerou coisas boas. Aí, a partir do momento que eu virei essa chave, que eu parei de falar coisas negativas, eu só confesso e só falo coisas positivas. Não entra mais nada negativo na minha vida, na minha casa, não entra. E isso gerou muitas coisas boas. Por quê? Eu estou atraindo só coisas boas. Eu estou falando coisas boas, eu vou atrair coisas boas. Se eu falar coisas negativas, eu vou atrair coisas negativas. Terceira, reviva o momento na sua mente e relembre as sensações. Tem a quarta aqui. Use essa experiência para saber que você pode usar sua voz criativa e provoque situações para usá-la. Lembre-se de ouvir a voz de Deus e da alma para saber se você deve falar ou não. Ai, gente, que tremendo, tremendo. E a live de hoje finaliza dessa seguinte forma. E vocês não vão acreditar. A próxima live já finaliza esse livro As 5 Vozes. Porque só tem o capítulo 10 e 11 agora. Então, na próxima live, nós já vamos finalizar a leitura desse livro maravilhoso, As 5 Vozes. O capítulo 10, que eu vou dar um spoiler, é Amplificadores de Voz. E o capítulo 11, As Últimas Palavras para Você, na voz do Pablo. Eita, muito legal. Então, pessoal, que você possa cada vez mais buscar ouvir a voz de Deus. Então é isso. Até a próxima live. Façam uma excepcional semana. Vamos entrar agora aí numa nova semana, né? Que você possa fazer o que precisa ser feito e ir para cima, governando a sua vida. Pare de ouvir a voz de terceiros. Busque ouvir a voz de Deus, a voz da sua alma. A voz da alma, que é a voz da decisão. A sua alma, ela começa a clamar por mudança. Aí você começa a agir e ninguém te segura mais. Então é isso, pessoal. Uma ótima noite e até mais. Tchau, tchau.